E aí, pessoal, animados? Nessa unidade eu vou falar sobre o quinto dos 12 princípios fundamentais da animação, que é o princípio conhecido como Overlapping Action and Follow Through, que em português nós conhecemos como continuidade e sobreposição da ação. As duas trabalham juntas, mas eu vou explicar separadamente cada uma e o que elas significam, mas elas estão diretamente ligadas. Esse quinto princípio, assim como a maioria dos outros, vem das leis da física e é uma maneira interessante e bem didática da gente demonstrar o conceito da inércia através da animação, que é a primeira lei de Newton, que para muita gente foi difícil de entender na escola. Então não fique com medo só porque eu estou falando de física, é muito mais simples e eu vou explicar com bastante tranquilidade. Bom, o follow through, que é o princípio de continuidade. Eu vou dar um exemplo antes de explicar, porque vai ficar mais fácil de entender. Pensa que você está andando de carro e por algum motivo você dá uma freada brusca. O que acontece com o seu corpo? Ele não fica parado no lugar colado ao banco. O seu corpo vai para frente, dá aquele efeito chicote em que você vai com tudo para frente e depois volta. E é para isso que serve o cinto de segurança, para segurar o seu corpo quando ele vai para frente numa parada brusca. Essa é a lei da inércia, esse é o princípio da continuidade. Explicando então com a física, a primeira lei de Newton, que explica o princípio da inércia. Ela foi publicada pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton no ano de 1687 e em sua obra de 3 volumes intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Essa lei, então, originalmente diz que todo corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado, por forças aplicadas sobre ele. Bom, mas o que isso quer dizer, né? Quer dizer que se um corpo está parado, ele vai continuar parado até que algo tire ele do seu lugar. E tudo que está em movimento vai continuar em movimento até que alguma coisa pare ele. Então, se o carro está em movimento, o corpo de quem está dentro do carro também está em movimento. E quando o carro para bruscamente, o seu corpo tende a continuar esse movimento até que o cinto de segurança te segure. O cinto, então, serve justamente pela lei da inércia, para impedir que o seu corpo continue em movimento e que você não seja jogado pela janela. Na animação, isso é muito importante porque a ideia é fazer com que as ações fiquem parecidas com as da vida real. Então, se um personagem animado está correndo na rua, acontece alguma coisa e ele dá uma parada brusca, o corpo desse personagem não vai ficar duro, parado. Sempre vai ter aquele processo em que o corpo continua em movimento por um tempo e ele anda para frente mais um pouco e para até então ele finalmente parar. Nos cartoons, principalmente, isso é bem exagerado e fica mais fácil de visualizar. E seguindo essa ideia, temos o Overlapping Action, que em português nós conhecemos como sobreposição da ação. E a ideia de sobreposição está diretamente ligada à de continuidade. A sobreposição da ação acontece quando diferentes partes de um objeto, de um corpo, apresentam diferentes movimentos
de acordo com as suas características, como o seu peso, o seu tamanho, o seu material. As características desse corpo fazem com que o movimento seja diferente em diferentes itens, e o tempo desse movimento também vai ser diferente. Eu vou exemplificar então. Se um personagem tem elementos como um brinco, o cabelo comprido, uma roupa larga, e no caso o personagem vai parar bruscamente, como eu acabei de falar, essas partes vão se mover de uma forma diferente, em tempos diferentes, por causa das suas características. Um brinco que é mais leve, ele vai parar numa velocidade diferente do corpo e vai ser diferente também de uma gravata ou dos fios do cabelo, e cada característica vai fazer com que o tempo do movimento seja diferente. Quando corremos, por exemplo, nem mesmo o nosso braço se mexe exatamente sincronizado com a nossa perna. Tudo tem um tempo diferente, é a sobreposição. Se o personagem não for um ser humano, por exemplo, elementos como as antenas, orelhas grandes, a cauda, o pelo, isso tudo está colado no corpo do personagem, mas cada um desses elementos vai ter um comportamento diferente durante o movimento. São os movimentos secundários. Todos seguem a ideia de continuidade. Então, esses dois princípios são um só, porque se teve aceleração, se teve uma parada brusca, tem que ter a continuidade do movimento. E cada elemento vai se comportar diferente de acordo com as suas características. E com isso, chegamos ao fim de mais uma unidade. Espero que tenham gostado e entendido o que é o quinto dos 12 princípios da animação. Obrigada por estarem comigo até aqui, um abração e até mais!